Vamos lá, galera, para a nossa segunda parte da aula sobre divisão internacional do trabalho, dessa vez falando sobre as fases da DIT. Então, só lembrando, DIT, Divisão Internacional do Trabalho, é um conceito que vai fazer referência à especialização produtiva dos territórios pelo mundo, no qual eu tenho aí países que vão apresentar, né, vão se caracterizar no mercado como fornecedores de produtos primários, matérias-primas, enquanto outro grupo de países vão se apresentar no mercado fornecendo, tendo grandes corporações que empregam alta tecnologia. Nessa relação de subordinação e interdependência, eu não tenho uma igualdade, uma equidade entre os territórios, entre os países, mas sim uma relação que acaba se consolidando ao longo da história com um grupo de países como exploradores e outro grupo de países como explorados. Nessa parte da aula, vamos ver como cada uma das fases vai se adequando a cada um dos momentos do capitalismo. As fases da DIT correspondem a cada uma das fases, né, e suas características ligadas ao sistema socioeconômico capitalista. Então, prosseguindo, como está colocado aqui, e aí em cada uma delas nós conseguimos perceber o que eu falei com vocês, as fases do capitalismo. Aqui no esquema geral, depois vamos trabalhar cada uma delas de forma mais específica. Então, observando, a DIT começa na primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial, na relação entre metrópoles e colônias, a DIT do pacto colonial, a DIT do colonialismo. Tem a sua segunda fase, na segunda fase do capitalismo, a DIT do capitalismo industrial, na fase do imperialismo, no qual tem ali as antigas metrópoles como países industrializados e as colônias ou antigas colônias como agroexportadores. A terceira fase da DIT, a DIT do capitalismo financeiro, início do século XX, no qual tem ali os países desenvolvidos ou países de industrialização consolidada, industrialização mais antiga, e do outro lado países subdesenvolvidos, que são os países de industrialização tardia ou países que ainda estão tendo como principal ponto a agroexportação. E a DIT atual, a nova DIT, a DIT da quarta fase do capitalismo informacional, a DIT da globalização, onde a relação se torna muito mais complexa, né, e não vai estar ligada somente à distribuição de mercadorias. O foco principal continua tendo a mercadoria como ponto importante, mas a tecnologia empregada na produção vai ser o principal ponto de análise, o principal fator de análise. Então eu tenho ali, ó, a DIT, a primeira fase da DIT, a segunda fase da DIT, a terceira, que é a DIT clássica, a quarta fase da DIT, a DIT atual ou nova DIT. Então, vendo de maneira específica, eu tenho aqui a primeira fase da DIT, a DIT do capitalismo comercial, que tem início no século XVI com as grandes navegações. Essa DIT vai ficar conhecida como Pacto Colonial, no qual eu tenho as metrópoles fornecendo manufaturas e recebendo os produtos primários das colônias. Na segunda fase da DIT, eu tenho como marco, como fato histórico de referência a Revolução Industrial, e aí as antigas metrópoles, né, ou as metrópoles, naquele momento ainda tínhamos a relação colonial acontecendo, né, e vai se desfazendo ao longo do tempo e se criando uma nova relação de exploração, sendo substituída por uma nova relação de exploração que nós estamos vendo aí como imperialismo. As metrópoles vão se consolidando enquanto países industrializados, enquanto as colônias ou ex-colônias como países agroexportadores. E aí eu tenho a relação em que os países industrializados fornecem produtos industrializados para as colônias fornecem as matérias-primas para a fabricação desses produtos, né? Os produtos primários, produtos de origem agrícola, né? Minerais e fósseis. Na terceira fase da DIT, a DIT do capitalismo financeiro, do início do século XX, eu tenho os países industrializados, né, de industrialização pretérita, de industrialização consolidada, já sendo
caracterizados como países desenvolvidos, recebendo essa nomeação de países desenvolvidos, né, e criando essa relação de que os países subdesenvolvidos têm que se espelhar nos países desenvolvidos para atingir o nível adequado de condições sociais, de condições econômicas. Então, eu tenho também essa corrida sempre dos países subdesenvolvidos, tendo como os países desenvolvidos como referência. Isso vai acontecer em todas as fases da DIT, não só na terceira, né? As colônias se espelhando na metrópole, os países agrícolas vendo a industrialização como uma nova etapa do desenvolvimento e do progresso, e aqui na terceira fase, a lógica do desenvolvimento e do subdesenvolvimento, que vai se dar a partir de uma construção histórica da mesma dinâmica da primeira fase, da segunda fase e agora na terceira fase. Essa DIT vai passar a ser chamada de DIT clássica. É a DIT mais próxima, sem ser a recente, né? Óbvio, é a DIT mais próxima que nós temos, então ela é vista como clássica, e a que nós vivemos agora é vista como a DIT moderna, como a nova DIT. Como eu falei, a nova DIT, a DIT atual, ela substitui a DIT clássica, que é a terceira fase da DIT. Essa DIT é a DIT do capitalismo informacional, que é a quarta fase do capitalismo, a fase do capitalismo que vivemos. Nessa DIT, a grande característica é a globalização, no qual tem uma intensificação do fluxo de capitais, pessoas, mercadorias, informações, né? Eu tenho também essa intensificação dos fluxos, faz com que essa dinâmica de divisão internacional do trabalho seja muito mais intensa também, né? E esses espaços dependam cada vez mais um dos outros para que essa dinâmica produtiva aconteça. Então, eu tenho trocas constantes entre os países. Eu tenho uma normalidade ao falar de um produto importado. Hoje, um produto importado não é um fato diferenciado no meu consumo. Eu estou acostumado a vestir roupas, calçados, né, equipamentos eletrônicos que foram produzidos, que foram fabricados em outros países, que são de fábricas situadas em outros países, fazer compras pela internet e esperar que esse produto venha da China em 2 semanas. Então, essa DIT, ela apresenta uma divisão internacional do trabalho muito mais complexa, muito mais intensa. Além disso, além dessas trocas de mercadorias que vão existir entre esse grupo de países desenvolvidos e o outro grupo de países subdesenvolvidos, o ponto mais importante da quarta fase da DIT é a tecnologia empregada no processo produtivo. Então, eu gosto de falar que os países desenvolvidos são os países de alta tecnologia e os países subdesenvolvidos são os países de baixa tecnologia. E na relação de troca nessa DIT é justamente a tecnologia a principal mercadoria, né, empregada nas trocas existentes entre esses dois grupos de países. Então, aquilo que eu falei anteriormente, para nós conseguirmos visualizar melhor, quando eu falo de DIT, eu tenho a DIT clássica e a DIT da nova ordem mundial, a nova DIT a partir dos anos 80, 90. Na DIT clássica, um ponto histórico marcante é a descolonização da Ásia e da África e a entrada dos países desses continentes, né, das antigas colônias se tornando independentes nessa relação de trocas. Né? Esses países já estavam, mas não de certa forma autônoma, né? Já que eles eram colônias, eram territórios que tinham o seu mercado controlado por outros países. E aí, com a descolonização da Ásia e da África, a partir da Segunda Guerra Mundial até principalmente a década de 70, eu tenho uma dinâmica nova acontecendo, né? Uma divisão internacional do trabalho ganhando novos territórios ali sendo incluídos. Na DIT da nova ordem mundial, eu tenho justamente o processo de globalização fazendo com que o fluxo de capitais, pessoas e mercadorias seja muito mais intenso. Então, essa divisão internacional do trabalho se torna muito mais complexa. Além disso, a nova DIT vai ficar marcada também por uma separação padrão entre o centro de decisões, né, o centro de inteligência, a parte científica de uma indústria, de uma empresa, de uma corporação e
o seu setor produtivo, ou seja, os escritórios das grandes corporações vão estar situados em um determinado país e as fábricas dessas grandes corporações vão estar situadas no local do mundo que oferece as melhores condições para essas fábricas funcionarem. Incentivos fiscais, mão de obra mais barata. Isso vai criar uma nova divisão internacional do trabalho, uma nova distribuição espacial das indústrias também. Então, são pontos que vão fazer com que essa quarta fase da DIT tenha que ser vista com maior atenção. É isso, galera. Agora sim fechamos DIT. Valeu!